Irmãos amados, com o coração em êxtase, nos reunimos pela necessidade, dentro da nossa ignorância, do muito pouco que aprendemos, é que precisamos de instante em instante revermos os nossos atos, reanalisarmos os nossos conceitos, para que percebamos se os nossos passos se coadunam com os do Cristo, se o nosso deslocamento dar-se em busca do alvo e da plenitude. Quando as luzes da Boa Nova, a condição de batiscafo divino desceu, e as luzes iluminaram as sombras, com a missiva viva de Deus, Jesus. Compreendemos que a felicidade em plenitude, que a sublimitude espiritual, este caminho a ser percorrido tem degraus. E esses degraus, eles se dão na compreensão, na visualização do outro, a que Jesus tão profundamente chamou de próximo. E nós estamos mergulhados em uma sociedade, em tons mercantis, onde equivocadamente a nossa busca é para ter destaque no mundo material. E o mundo material, este é perecível. Mas nós vivemos mergulhados nele. Então, a todo instante, temos que estar reavaliando o nosso caminhar. Porque, naturalmente, nós ainda não conseguimos expandir os ensinos do Cristo. Ainda precisamos visitar continuadamente as fontes límpidas, para que um dia essa água também corra no leito da nossa alma e estue por onde passa, reverdecendo os caminhos. Então, todos esses encontros a que nos permitimos, nós tentamos criar uma paisagem, onde esta paisagem projete o Cristo em nossas almas. Porque dos inúmeros equívocos a que nos permitimos, nos inúmeros véus, nós aprendemos a ler os ensinos, ficando de fora. E nós precisamos nos sentir dentro. Se estivéssemos falando da tecnologia dos nossos dias, aliás, não são poucos os pensadores que asseveram que nós estamos vivendo a era do homem tecnológicos. E, em verdade, nós deveríamos vivenciar a oportunidade do homem espiritual. E aí, queridos irmãos, no ambiente da tecnologia, nós tivemos a oportunidade de assistirmos projeções em 3D, em 4D, para que a gente se sentisse vivenciando a experiência com um jogo de som, com óculos especiais. Mas nós temos recursos no espírito. Até que isso tenha sido inserido e criado raízes, nós precisamos ainda desses recursos, de nos percebermos mergulhados, o Cristo ao lado, o Cristo dentro com seus ensinos, e os outros tal qual outrora. Portais onde nós passamos auxiliando. E quanto mais nós auxiliamos e servimos, mais nos sentimos perto de Deus. Vamos adquirindo a maturidade para alçarmos voo à imortalidade. Então, na imagem desta noite,
nós nos permitiremos perceber o Cristo. O Cristo que ora no Getsemane, na necessidade da manutenção plena pelo Calvário que o aguardava, pelo Gólgota, que seria o extremo sacrifício. E nesta oportunidade, nós queremos trazer um dos ensinos do Cristo, que trouxe tanto cheiro do Cristo para a nossa sociedade, mesmo que ele não goste, quando nós fazemos essas alusões. Imaginem que muitas pessoas criticam o Brasil, porque o Brasil, dentro dessa estrutura que compõe a doutrina espírita de ciência, filosofia e religião, a agasalhar as palavras de Emmanuel, traduzidas pelo médium Francisco Cândido Xavier, disse que desses 3 pilares, o cariz, as feições da religiosidade é que tem que nos performatar. Então Chico nos diz, iniciar é fácil, prosseguir é difícil, concluir invariavelmente é sacrificar-se. Imaginemos o Cristo no ambiente de outrora, as dores superlativas, os corações opressos, as lágrimas como marcos do povo subjugado. Em contrapartida, o jugo dominante das festas faustosas, das condições do deus Baco, das Saturnálias, dos desfiles das conquistas, onde a frente e os motins, os botins, perdoa-nos, depois o carro com César perfilado, depois de todo o cortejo, lá atrás os vencidos, o povo subjugado, acorrentado, aparentemente um povo romano dominador, Senhor, e mostrava-se vencedor. E em todo o cortejo, e para todos aqueles que bafejavam este hálito, o caudal de lágrimas e sangue, o karma, para aqueles que se locupletavam, que aplaudiam, que também usufruíam. Neste ambiente de um mundo aparentemente destronado, com os valores imperialistas do mundo físico, o Cristo como pouso divino, como hálito de Deus vem nos visitar. É um momento de grandiosidade. Como essa mensagem chegou à condição de fármaco de alento para os corações sofridos, para os excluídos. Mas o prosseguir implicava nos desvencilharmos dos vícios e cortando as correntes que nos aprisionam ao primarismo, aos atavismos dos desequilíbrios. E porque nas suas palavras, e ele exemplifica, a terra ainda não é o reino de Deus, não dá-se a conclusão sem que seja com o sacrifício. Ainda hoje, em nossas individualidades, quando nós estamos nas dores, nos anseios, nas angústias, e alguém nos fala de Jesus, seja em qualquer face em que ele é apresentado, católico, evangélico, espírita, é um bálsamo de redenção, é um fármaco, é um unguento que diminui as nossas chagas. Mas no seguir os passos do Cristo, já vem o sofrimento,
porque temos que cortar os conceitos de equívocos. E isso, no mínimo, implica cortar também pessoas queridas pelo nosso novo comportamento. Mudarmos os hábitos, que não é proposta fácil. E chega um instante que nós também teremos o nosso Gólgota. Então ali se encontrava Jesus, nas antevésperas do Calvário. A multidão sofrida. E de repente um deslocamento. É Judas que lidera. Ele fazia parte do primeiro colegiado. Seguindo os representantes do templo, vinculado aos saduceus. E a guarda da Torre Antônia. Seguindo a proposta pretoriana. Armados de espadas. E dentro da tradição, o discípulo, o pupilo, beija o mestre. E esta era a forma de Judas dizer para aquele pequeno séquito, alienados, presos em seus conceitos, em suas masmorras tão fechadas, que a luminosidade do Cristo bate a porta e ele não abre. Busca as frestas e não encontra. E eles seguem a seguir os ditames dos iludidos chefes, dos líderes tiranos e despóticos. E o ósculo seria, para este século, a entrega. E há coisas bem interessantes. É claro, queridos amigos, que na tentativa de apresentarmos Jesus em plenitude à sociedade, começamos a colocar no Cristo traços anglo-saxônicos. E Jesus era um semita, de traços viris, de tez escura, de cabelo crespo pelo sol, das barbas espessas, as roupas dos pobres, naqueles dias não eram as grifes. O povo rico usavam roupas coloridas, porque a tinta era cara, vinha da Fenícia, vinha dos mercados monopolizados por Roma. Os simples, os comuns, os ordinários, usavam as roupas cruas. Há uma dificuldade nossa de apresentarmos Jesus, e então fazemos de estola, de toga romana. Mas o que há de mais impressionante não é somente quando perguntam quem é Jesus de Nazaré. Porque em João nós vamos encontrar Jesus o tempo todo dizendo: eu sou o bom pastor, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou o pão da vida. Ali quando perguntam, ele inverte. Quem é Jesus? Ele diz: sou eu. Agora é a hora do exemplo em individualidade. Mas quando Judas se prepara para osculá-lo, ele ainda não alcança a abordagem última do Cristo para com ele na carne. Quando Jesus diz: amigo, a que viestes? Se ele tivesse parado os passos e escutado, conforme o ensino do Levítico, Shema, ó Israel, escuta com a alma. Se Judas não fosse um homem célere,
em busca dos objetivos imediatistas, ele escutaria quando Cristo disse: amigo, a que viestes? E ele, no mínimo, recordaria que há dias atrás, Jesus dissera ao seu colegiado: não vos chamo mais de servos, porque os servos não sabem o que faz o seu Senhor. Eu vos chamo de amigos, porque tudo que eu sei do Pai, eu passei para vós. E talvez Judas, se lembrasse, poderia entender que aquele era o beijo do Cristo, na tentativa de despertar o seu espírito adormecido, para que ele não encontrasse um calvário tão contundente. Para que a dor em profundidade, em consequência natural ao suicídio, não fosse o despertador. Em oportunidade mais adiante reencarnatórias, com tantas dificuldades. O cântico do Cristo, a pergunta de Jesus reverbera nos corredores da história e sai do ambiente longínquo de Cafarnaum, de Jerusalém, para todas as faces da terra, para cada individualidade que busca o Cristo. Quando nós, nos dias de hoje, martirizados pela não conquista dos nossos propósitos, trespassados pelas dores das doenças ditas irreparáveis, pela perda das pessoas queridas, para a realidade espiritual, por nós, infelizmente, ainda tão desconhecida. Quando nós buscamos o Cristo, na sede do viajante sob o sol inclemente das dificuldades, na fonte contínua de água viva que é o seu Evangelho, nos permitamos antes a pergunta do Cristo em nossas almas: amigo, a que viestes? Todos nós, em mecanismos de autoproteção, tentamos criar respostas ou disfarçar o nosso movimento em busca de Jesus. Jesus, nessa sociedade utilitarista, tem sido utilizado como meio para os nossos propósitos, nem sempre altruístas. E muitas vezes nós conseguimos a riqueza material, a projeção social, e tal qual os romanos de outrora, deixando e apresentando os nossos botins, as lágrimas, as dores, das coisas mais ínfimas. Nesses dias neohedonistas, apresentamos o novo parceiro, o novo companheiro, a nova companheira, de corpos esculturais, e deixamos companheiros, companheiras, filhos, em lágrimas, em prantos. E não nos permitimos escutar o Cristo, que nos pergunta: amigo, a que viestes? Por que me procuras? Sou fermento de Deus, sou água viva, sou pão da vida. Por que me buscas? Esta é uma reflexão tão necessária. Quando nós nos permitimos sentar ao lado do Cristo, oscular Jesus, sentir as suas palavras que vêm da alma, que nos falam de um Pai, que nos fala de um reino pleno, onde a dor não é mais instrumento na docência, onde o amor é o mestre infatigável a carregar os nossos passos. Há uma necessidade, porque com o advento doutrinário espiritista,
As luzes se projetaram na acústica do nosso ser. Teoricamente, não restariam mais dúvidas em torno de quem somos, qual o propósito existencial. Deixa-nos trazer. É uma frase de Emmanuel, o venerando Emmanuel, que na época dessa estrutura romana era o senador tal qual de toga de estola, Públio Lentulus, que agora, macerado o seu orgulho na prensa das reencarnações, convidado à ascese pelo magnetismo divino, se apresenta à sociedade como Emmanuel, Deus conosco, conforme assevera o Evangelho de Mateus, do princípio ao fim. E Emmanuel, no livro Justiça Divina, este é um livro que faz parte de uma pequena coleção de estudos dentro do Pentateuco kardeciano, ou dentro da Torá espírita, do livro que traz as minudências dessa receita para a plenitude. E esse fermento na doutrina espírita que nos modifica tem um nome: caridade. Essa coleção, Seara dos Médiuns, Justiça Divina, Religião dos Espíritos, é uma abordagem de estudos. A Justiça Divina, Chico psicografa em Uberaba, em torno da obra O Céu e o Inferno. E tem uma mensagem que se chama Aprender e Refazer. E Emmanuel nos diz: companheiro do mundo, se a conceituação da reencarnação já te felicita, a condição de bolsa de estudo e trabalho, aproveite a oportunidade, porque larga esta possibilidade. Se a conceituação da reencarnação, a reencarnação, queridos amigos, já osculou a humanidade, mas a reencarnação é uma conceituação que pede maturidade. Se voltarmos no tempo, perceberemos. A Grécia fazia esse estudo chamando de palingenesia, uma visão contumaz da junção de duas palavras. Palin, de novo, gênese, nascer, nascer de novo. Ali as escolas neoplatônicas, porque o pensamento de Platão já falava da transmigração da alma pelos corpos. Mas se nós nos evadíssemos do pensamento filosófico e buscássemos as faldas do Himalaia, ali no canto vedântico, os Brahmanes já asseveravam da imortalidade da alma. O hinduísmo mais adiante asseveraria, na proposta trazida por Krishna, que cada espírito traz o seu patrimônio de ontem, ditando a sua realidade de desdita ou de felicidade. Os romanos, tal qual Plutarco de Quironeia,
que mais adiante se tornaria vassalo romano. Em sua estrutura de nascimento grega, se nós pudéssemos buscar essas fontes que falam da continuidade do espírito além da carne e do retorno dentro deste patrimônio, como isso fica lúcido para nós? Porque nós nos encontramos aqueles que temos as nossas verdades que dão uma certa condição de comodidade. Então a gente não quer abrir a porta porque essa luz vai mexer. Vai mexer. E quando nós estamos falando de reencarnação, vem da mesma forma a proposta do contato do plano espiritual com o mundo físico. Porque quando Jesus veio à carne, Simeão dizia a condição de um médium ou profeta: agora meus olhos podem se fechar para a carne, que eu vejo o Cristo. Mas este será motivo de dor para alguns, porque ele vai mexer nos pilares. Jesus vem nos trazer a ideia lúcida que já preencheu durante um período a trajetória dos estudos mais profundos da imortalidade. Sem a reencarnação, que muitas vezes nos inquieta, como nós vamos identificar a justiça divina? Como, queridos irmãos? Como nós explicaremos que nascem crianças ricas, belas, saudáveis, e nascem crianças enfermas, com dificuldades, em pais pobres, miseráveis, doenças irreversíveis, ou situações como uma criança em uma família que vive abaixo da linha da pobreza e não aceita um leite, nem a mãe disponibiliza o leite do seio. Como mantê-la? Mas foi Deus que quis. A ideia que nós temos de Deus é um Deus tirânico. A reencarnação é a aplicação plena da justiça divina, porque o Cristo mais adiante asseveraria: a cada um conforme as suas obras, do que tu semeares, irá colher. Para que nós sedimentemos o reino de Deus na alma, acaremos ceitil por ceitil dos nossos atos. Quantas vezes ao término do dia, quando nós fazemos a contabilização dos nossos atos e identificamos o nosso comportamento deficitário, e a gente entristecido, rogamos a Deus que no dia seguinte acertemos. O dia, a visão micro de uma reencarnação, a noite, o pouso do espírito na preparação de um novo alvorecer. Ah, queridos irmãos, não vamos nos adentrar nas minudências reencarnatórias com os estudos trazidos desde Ramendranath Banerjee na Universidade de Jaipur, na Índia, do Dr. Ian Stevenson, todos na década de 70, de 80 do século passado. Nos dias mais atualizados, as vivências das terapias de vivências passadas, o pensamento de Stanislav Grof, quando vai conduzindo o espírito, se utilizando de fármaco, da grande empresa Sandoz, o ácido lisérgico. E ali, o paciente, cliente,
dentro de uma abordagem humanista trazida por Rogers, vai recuando e vai além do ventre, trazido nas explicações de Otto Rank, e fala de outros momentos, das angústias que trazem de vidas passadas. Mas há uma necessidade de entendermos. Por isso que na suavidade dos ensinos trazidos pelo Espiritismo, na voz melodiosa de um mineiro dizia: tu estás onde deveria estar. Recebes o corpo, a condição de instrumento do teu aperfeiçoamento. Tens os pais, a condição de mestres à tua necessária evolução. E mergulha no ambiente econômico, social, vital para o teu aperfeiçoamento. E se nós fizéssemos uma catarse, nos utilizando da terminologia usada na psicologia, aos ensinos de Paulo de Tarso, em tudo dai-vos graças, porque nós, queridos irmãos, temos uma trajetória de equívocos. E ainda, muitas vezes, revivemos os erros passados. Quantas experiências no laboratório das mesas mediúnicas, como o irmão nosso gosta de se referir. Quantas experiências. Um novo cenário, um novo roteiro, o mesmo propósito e os erros de outrora, porque invariavelmente nós herdamos tendências. Isso que já foi motivo de discussões no passado. Os filhos recebem a herança genética, a herança emocional, é consequência dos seus atos. É claro que o meio influencia. E nos primeiros anos do estágio, estamos à condição do espírito, antes da maturidade orgânica, a condição de argila, onde os pais serão as mãos dos artesãos a moldar o vaso. À luz do conhecimento doutrinário espiritista, quantas elucidações a doutrina espírita se apresenta no momento por demais necessário. E é por isso que Kardec começa dizendo da diferença do espiritismo para o espiritualismo. O espiritismo traz propostas concisas, minudências da realidade espiritual. E como agora nós entendemos? Porque no Evangelho de João, no capítulo 16, quando ele vem nos falar do Consolador prometido, ele nos diz: Jesus assevera, mais coisa teria para vos dizer, mas agora não dispondes de alcance. Mas eu vos enviarei. E chega a doutrina espírita e minudencia e elucida. Como por encanto nós entendemos? Quando Jesus dizia no Evangelho de Mateus: aproveites que estáis a caminho e pede desculpas ao teu irmão, para que ele não te entregue ao juiz. O juiz te entregue ao oficial de justiça, que te encarcere e lance fora as chaves. Nós poderíamos ter neste anunciado a gênese das obsessões. No roteiro, no caminho, nós machucamos. E o orgulho não nos permite, e a visão objetiva não nos faculta a reflexão e o pedido de perdão. E como nós somos orgulhosos, nós condicionamos. Quando alguém nos diz: pede desculpas, você foi tão duro, eu vou nada pedir. E mais adiante sozinho, eu vou pedir desculpas e ele não vai me dar.
nós não entendemos a nossa participação, o nosso papel nas individualidades que somos, da necessidade da gente fazer a parte da gente. Como tudo se explica à luz da reencarnação. Mas muitas vezes, na tentativa de protegermos os nossos conceitos, de vivermos em nossas cavernas, porque se sairmos, o sol da verdade nos toca. A gente tenta combater, a gente tenta negar. Mas como justificar que muitas vezes eu olho para a pessoa pela primeira vez e digo, meu Deus, não sei porquê, não gosto de fulano. E tem gente que numa mistura de todo esse sincretismo diz assim, meu santo não bate com o dele. Ou o inverso. Quantas vezes a gente olha para uma pessoa e diz, ai, é como se eu já conhecesse há muito tempo. Ou quando nós nos permitimos explicações dentro do conhecimento acadêmico, que exigem muito mais para acreditarmos, que é simplesmente acreditarmos na proposta da reencarnação. Há situações de déjà vu, onde o espírito se expande, enquanto o corpo repousa, ele visita os sítios de ontem, ou é convidado a um local onde irá encontrar aquele espírito que o aguarda. Certa feita, alguém nos dizia, Vitor, eu fui para um encontro na universidade, saí do Nordeste, e tive um encontro no Norte. E conheci uma pessoa do Extremo Sul. Quando meus olhos depositaram-se por sobre ela, eu sabia que a conhecia, que era o amor de minha vida. E o que é mais importante, aquela luz iluminou em torno. E eu disse, eu já conheço esse ambiente. E nós vamos buscar as explicações dentro da ciência, onde a doutrina espírita é tão simples. Esses espíritos que já se conheciam em outra vida, que tinham uma programação, mas tinham também as suas necessidades específicas evolutivas, encontrar-se-iam nesse ambiente e marcaram, como nós marcamos nas nossas redes sociais, como marcamos por telefone. O espírito se desprende e marca o local de encontro. E quando se encontra, a luz luariza tudo. Eu sei quem é. Mas também nós nos encontraremos nossos adversários. Aqueles que machucamos, que agredimos. E na necessidade, porque precisamos pensar de uma forma muito lúcida, tudo no cosmos é harmonia. Deus é amor. Se eu odeio, eu estou em conflito com a vivência dos ensinos de Deus. Eu saio do cosmos e entro no caos. E eu preciso do cosmos para me planificar. Então, o antigo brocardo popular, morto o cão, acaba-se a raiva, se extingue. Porque em prática não tão antiga, nós aniquilamos os nossos adversários. Muitas vezes ceifávamos as suas vidas e alguns ainda o fazem. E esse espírito sem a carne, se não tiver uma vivência dos ensinos do Cristo, não terá barreiras para se vingar. E o plano espiritual, queridos amigos, identifica as nossas mazelas. Porque ao plano físico, nós enganamos, nós ludibriamos. Nós nos apresentamos como queremos, a condição de sepulcros, caiados de branco por fora
e cheio de podridão por dentro. As obsessões, elas graçam boa parte da humanidade. Manuel Filomeno de Miranda, através da psicografia veneranda de Divaldo, diz que é proposta endêmica, que se expande, porque nós ainda costumamos promover mais inimizade. Os nossos vínculos em desafetos são bem mais salientes do que os nossos vínculos de afetividade. Nós enfatizamos quando não gostamos de alguém, mas normalmente não declaramos o nosso amor a quem gostamos. O cântico espiritista, em sua lucidez, nos faz identificar a trajetória e a necessidade evolutiva no corpo intermediário, no corpo espiritual, a que nós temos inúmeros nomes e nomenclaturas: perispírito, psicossoma, corpo astral. Ali ficam registrados os nossos atos. Quando tomamos uma atitude, não são poucos os casos que poderíamos retratar. Ali se grafa no perispírito e ele vai influenciar o corpo físico desde o processo gestacional. Gestacional. Assim vos digo, porque dependendo das mazelas, a mãe, a forma divina, sofre com o patrimônio negativo, com a carga deletéria. E em coisas mais sutis. Em um dos livros de André Luiz, Entre o Céu e a Terra, narra a história de uma mãe que agasalha um espírito que suicidara, tomando remédio, tomando veneno, perdoe-nos. E esse veneno queima toda a glote. E a mãe apresenta crises de amidalite. Então, queridos irmãos, imagine que alguém dá um tiro na cabeça e dependendo de onde bateu o projétil, ele nascerá com dificuldades naquela zona motora, seja na condição da audição, na condição olfativa, na condição da fala, do intelecto, se usou mal a inteligência, com limitações. Nós somos os herdeiros dos nossos atos. Mas quando nós usamos o nosso comportamento para machucar os outros, as dores ainda se tornam mais profundas. Então brotam as obsessões. Aqueles espíritos que não conseguem perdoar. E agora, queridos irmãos, nós não conseguimos mais disfarçar. O livro dos Espíritos não poderia ser diferente. Aborda essas questões, esta temática. A questão 457, quando a gente faz essa pergunta, e os espíritos sabem daquilo que a gente pensa, e os benfeitores da humanidade respondem, muitas vezes, os nossos segredos mais secretos, que a gente não gosta de dizer nem para nós mesmos, eles tomam conhecimento. No livro A Gênese, Kardec vai, com a ajuda dos irmãos espirituais, explicar como isso se projeta em nossa psicosfera, como isso se apresenta como uma tela para o plano espiritual e como os espíritos fazem uma leitura. E nós temos que promover mudanças verdadeiras em nosso comportamento. Como tudo fica registrado? Tudo.
Certa feita conversávamos com um espírito que se apresentou em uma casa espiritual, em uma mesa mediúnica, e tinha um braço atrofiado, revoltado. Quando fomos convidados a ver o ontem na tela que se projetava, vi aquele homem que não conseguia ver a família, muito pobre, mas em um comportamento desfigurado, com 3 filhos, um recém-nascido, e ele embriagado, tira a vida da sua companheira. Dias depois, o filho chorando com muita fome, e ele em desespero, não tinha o que dar de madrugada. O espírito da companheira grita em sua cabeça, e ele desesperado, sem querer escutar, tenta fechar a boca da criança e a sufoca e mata. No plano espiritual se apresenta em desequilíbrio e com a mão mirrada. Nós somos herdeiros dos nossos atos. Mas aproveitemos a oportunidade. O chefe que nos persegue, o filho que não aceita as diretrizes, o funcionário que nos confronta, o irmão que só vê as nossas falhas, o companheiro, a companheira que testa a nossa paciência, que nunca vê os nossos esforços. O Cristo diz: aceita as tuas cruzes, porque só Ele mergulhou na carne, sem o passado para se alijar. Jesus se apresenta à sociedade à condição do Goel, como nós falamos nas tradições judaicas, e muitos não a conhecem. O Goel está dentro da tradição judaica, onde existe uma tradição que o irmão mais velho, se tomar conhecimento que os irmãos mais jovens, a sua família, tornaram-se escravos, se encontram subjugados, ele tem que os libertar, nem que para isso tenha que morrer. Jesus aceitou a morte na cruz, a morte ignominiosa para os judeus, para nos salvar a condição do Goel e nos salvar do jugo, do poder, do pecado que ainda nos escraviza. Nós ainda somos servos do orgulho, do egoísmo, da inveja. E o Cristo veio sem o ontem de resgate, mas como ave que deixa, no ruflar das suas asas, nas luzes das suas penas, o hálito e o brilho, o roteiro, para que possamos ir até o alto. Teremos os nossos calvários, teremos os nossos Gólgotas, que nos é necessário para o resgate do ontem e o despertar do Espírito imortal. Amigo, a que viestes? Quando nós procuramos o Cristo, imerso em nossas dores, Senhor, me tira deste trabalho. Jesus, me deu um novo chefe. Mestre, por que este corpo? Senhor, por que esta companheira? Meu Deus, por que este filho? Este filho que te visita com tantas dificuldades, com tantas más tendências, aquele que tu deixastes ontem, entregue ao tato de uma sociedade que deambula, voltou às tuas mãos com os vícios por conta da tua ausência, atenuado pela misericórdia de Deus, a cada um conforme suas obras. Quantos não são os que dizem: isso não é justo, não é justo o que eu passo? Se a psicologia diz, tu não suportarias todas as imagens do teu inconsciente. Imaginemos, pois, se tivéssemos acesso às experiências do nosso ontem.
E tem muitas pessoas que se permitem perguntar se é verdade que é reencarnação, porque eu não me lembro. E ainda tem outras que querem saber o que foram no passado. E não entendem a misericórdia de Deus quando diz, olha para frente. Porque quando tu caminhas, tu modifica o teu ontem. Tem pessoas, porém, que não saem do lugar. E tem outras que ainda cavam um buraco, aprofundando a dificuldade do seu erguimento e da evolução. Aceita, pois, a tua realidade, porque esta foi atenuada pela misericórdia de Deus. Nós precisamos entender e seguir. Então, irmãos queridos, se nos permitirmos observar, a oportunidade divina nos é concedida e nós temos que aproveitar, seja qual for o ponto em que te encontras. Não te percas, porque tu buscas Jesus, o que alenta os teus passos. Identifica, pois. Não procures o Cristo, pura e simplesmente, para a cura do teu corpo. Busca Jesus para a cura do teu espírito. Porque o teu corpo saudável pode dar aso a um espírito belicoso e machucar outros, aumentando os teus débitos. Se tu procura Jesus para melhorar a tua situação financeira, pede para que Jesus te dê a luz da dificuldade de lidar com os recursos financeiros. Porque este é o maior óbice à plenitude espiritual. A sociedade irá te aplaudir, dependendo de quanto tu tenhas. E tu acharás que és modelo, onde na realidade ainda somos enfermos. Quando tu buscas Jesus, para que tenhas uma companhia, porque estás cansado de viver solitário, pede a Jesus para valorizar a companhia do corpo físico, da visão, da audição, da leitura, da reflexão. Peça a Ele para que tu consigas ver a alegria de poder proporcionar a harmonia, ainda que seja a companhia de um cão. Se tu pedes a Jesus o corpo perfeito para combater a fealdade em uma sociedade que valoriza o exterior, pede antes para que Ele cure as pústulas do teu espírito. A que vindes, amigo? A que buscamos Jesus? Não nos esqueçamos que a vida na carne é breve e a vida espiritual é contínua. Voltaremos à nossa pátria com os méritos ou os deméritos do que promovemos. No intervalo físico, no breve intervalo físico, a que nós promovemos. Vida é tratamento em plenitude para o espírito. As dificuldades são os fármacos, sejam quais forem. Portanto, agradeças a Deus por tudo que Ele te dá. Se tu não tem paz, agradeça pela matrícula no educandário. Se estás desempregado, valorize a oportunidade de cada dia. E se as lágrimas escorrem, aproveite e regue o terreno dos teus sentimentos. Se a dor te limita, aproveite e exemplifica, sorria a quem te visita. Se a saúde te perfaz,
desgaste ajudando os demais. Se no roteiro da vida tens a responsabilidade de guiar, te sacrifica. Porque quando tu oblitera a visão do teu eu egóico em prol do coletivo, tu dá passos gigantes à felicidade, à conquista para o teu espírito. Irmãos amados, não nos percamos. Jesus continua a nos convidar, os braços abertos. Vinde a mim, o meu jugo é suave. Mas quando dele nos aproximarmos para recebermos o agasalho, escutemos no átrio mais profundo do nosso ser: a que vindes? E reformula os teus passos, porque o Cristo é o guia da felicidade, não é o auxiliar dos teus desequilíbrios e infortúnios. Muita paz para todos. Vamos fazer a nossa prece. Humildemente, pedimos aos médiuns passistas, pedimos àqueles que estão em tratamento, que se abstraiam, que nos permitamos dar continuidade. Somos nós sentados e o Cristo é a luz central. Jesus querido, deixe que as tuas luzes se adentrem ao nosso espírito e valorizando cada cômodo, nos dando discernimento. Ainda neste momento tão difícil, em tua companhia conseguimos perceber o auxílio, o contributo. Então, Jesus amado, muito obrigado pelo teu amparo. É a tua presença que não permite que eu me desestruture. Contigo, as dores se tornam fármacos. A ausência me auxilia a valorizar. Ó Jesus querido, que nunca nos falte a tua companhia. Calmamente, sintamos o hálito do Cristo a nos envolver. Retornemos ao corpo físico, sintamos o nosso ambiente, estamos de volta em casa, só que há algo diferente, estamos revigorados, por Jesus acalmados, e temos a condição de levarmos a nossa cruz no Calvário que nos é necessário. Muita paz para todos.